Boa noite. Queria saudar todos aqui presentes, em especial o querido amigo, companheiro aí, o professor Lorival, que está aqui. Tem um conterrâneo meu por aqui também, Danilo Pinto. Boa noite, gente. Obrigado pela atenção, pela presença de todo mundo. Wanda, mais uma vez, interar o meu carinho pelo convite em fazer parte do livro, o Daniel também. Dito isso, vamos lá. Gente, minha área de pesquisa, conforme já apresentado, são as religiões afro-brasileiras, em especial aquelas que se desenrolam aqui pelo Seridó Potiguar, que é a região onde eu moro, e durante algum tempo na minha graduação tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de campo com o professor Lorival, que está aqui presente. Foi meu orientador e depois a gente virou colega de departamento durante um tempo, mas ainda continua com as parcerias de pesquisa, ainda que afastados pela pandemia. Então, eu me dediquei, no meu processo de construção de dissertação, há uma manifestação muito típica aqui do Nordeste brasileiro, que é a Jurema, Catimbó Jurema, como as pessoas também conhecem. Essa denominação religiosa ela é muito endêmica daqui, muito própria daqui, embora o termo Catimbó, conforme algumas pessoas conheçam, já tenham ouvido falar, remete muito a essa coisa, né, mais negativa, né, associada à magia negra. Aqui no nosso linguajar seridoense, nordestino, o catimbó ganhou essa conotação tanto pejorativa e preconceituosa. No entanto, trata-se de uma árvore, no final das contas, né, a jurema sagrada é a árvore em questão, e o catimbó é, portanto, o rito que se organizou em torno dessa planta considerada mágica, segundo os frequentadores, os adeptos da crença, esse licor ingerido feito a partir das raízes, das cascas de árvore, das folhas, enfim, de um monte de outros ingredientes que são muito particulares de cada casa, é capaz de levar a alma o espírito desses mestres encantados que habitam o mundo do além, as cidades encantadas, que é uma das espacialidades que eu acabo discutindo nesse trecho do livro, né, nesse capítulo do livro. E eu vou detalhar mais daqui a pouco. Mas, fazendo essa rápida introdução, porque como o Wanda colocou aqui no chat, né, são duas religiões pouco estudadas, se compararam muitas teses, dissertações que existem, artigos, enfim, científicos sobre Umbanda, Candomblé e outras denominações religiosas. Então, eu me dei o trabalho, né, assim, eu queria explicar um pouco para vocês como é que é mais ou menos essa cosmogonia, essa cosmovisão do mundo juremeiro. Então, por isso essa introdução. Dito isso, eu preciso falar rápido também dos mestres. Os mestres são as entidades encantadas que são detentores de uma sabedoria ancestral. O mais interessante desse panteão juremeiro basicamente que essas entidades, os mestres, mestras, caboclos, encantados, pretos velhos e outras entidades e espíritos que foram sendo adicionadas a partir desse contato com outras matrizes religiosas. A Umbanda absorveu muito do Catimbó, o Catimbó absorveu muito da Umbanda, o Candomblé absorveu do Catimbó, e houve essa mescla, né? A ponto de que você tem aqui no Nordeste muitos terreiros de candomblé e que desempenham também a prática da jurema e vice-versa, né? Os mestres, eles correspondem aos mais variados tipos sociais. Então, a gente está falando desde padres, que compõem esse panteão juremeiro, que incorporam nos adeptos, nos médiuns, melhor dizendo, nos médiuns, e eles passam seu recado, dão sua mensagem, dão suas orientações, como é comum também vermos esse tipo de atuação nas religiões afro-brasileiras mais conhecidas como a Umbanda, o Candomblé e outras. Então, há uma gama enorme dessas entidades e elas vão sendo feitas, e a palavra, o termo é esse mesmo, elas vão sendo feitas dentro da própria religião. Existe uma crença e uma prática dentro dos catimbós aqui pelo Nordeste. Tivemos a oportunidade de ir na Paraíba, onde uma vertente enorme e muito significativa para aqui para o Nordeste foi forjada, né? O catimbó, ele tem bases tanto em Recife como tem bases também aqui na Paraíba. E aí a gente chegou a ter uma oportunidade de visitar Alhandra, que é considerado meio que o berço do catimbó Jurema, pelo menos da vertente que se segue mais aqui pelo Rio Grande do Norte, e especificamente na região que eu pesquisei, que foi o Seridó.
Então, esse contato da planta com o ritual vai forjando novos mestres. Existem algumas crenças interessantíssimas, algumas práticas interessantes, que algumas casas que a gente conseguiu visitar ao longo do processo de pesquisa para a dissertação, a gente viu literalmente a fabricação de um novo mestre, né, de um novo mestre espiritual. Geralmente se coloca em algumas casas no corte, um corte aqui no braço, que eles chamam de abrir cura, e eles introduzem o atim, né, que seria o pó da semente de Jurema, e adicionam algumas casas, né, esse ritual muda de casa para casa, algumas casas adicionam a própria semente. Então, ali, esse ritual simbólico de introduzir a semente é literalmente uma consagração ao mestre espiritual que ele acaba incorporando, acaba trabalhando com ele, mas é também, na medida em que esse cara morre, né, quando esse mestre morre, ele kufa, é uma expressão bem típica da religião também, né, o kufar, esse ato de passagem, né, a travessia para o outro lado. Ele é enterrado e ele acaba, talvez, né, mitologicamente falando, simbolicamente falando, se tornando uma árvore, por causa da semente que foi implantada no braço, né, na panturrilha, enfim, algumas partes do corpo. Então, é como se essa ciência ela nunca morresse. Então, quando eu me dediquei a esse capítulo do livro, eu pensei em escrever um pouco sobre as espacialidades do catimbó. E eu analiso algumas, né, algumas categorias. A gente se dedicou, né, me dediquei especificamente à construção do corpo, né, existe uma parte aí do capítulo em que eu discuto um pouco a confecção desse corpo do médium, os investimentos simbólicos que precisam ser feitos para que ele seja consagrado ao mestre, para que o corpo esteja puro. Outra espacialidade, ou outras espacialidades que eu acabei discutindo também, foi a própria geografia do terreiro, não é? A geografia do terreiro sendo, aqui no Seridó, que é a região onde eu pesquisei, existe uma prática muito curiosa que não existe uma separação entre o que seria o quarto do santo, né, um termo muito usado entre um candomblé, e o quarto do mestre. Aqui existe esse culto conjunto, não é? Porque em alguns terreiros da capital, que a gente também conseguiu visitar durante o processo de pesquisa, havia uma distinção, né? Quarto do santo, quarto do orixá. Então, me dediquei a analisar um pouco dessa espacialidade, inclusive talvez inspirado por um trabalho do Lísias Nogueira, né, do Lísias Nogueira, onde ele faz uma espécie de estudo sobre como é que é a configuração geográfica dos terreiros de Umbanda em São Paulo, isso na década de 90. Então, meio que inspirado um pouco, né, nessa literatura, nessa perspectiva, eu acabei discutindo um pouco. E a gente chegou à conclusão que talvez, assim como ocorra também em grande parte do nosso país, essas religiões afro-brasileiras, afro-luso-indígenas, elas acabam aproveitando o próprio espaço doméstico para a confecção do seu ritual, para o fazer ritual. Isso dá um caráter muito agenciador ao culto, no sentido de que trazer para dentro de casa esse culto corresponde, portanto, a uma perspectiva de talvez interiorizar esse processo, né, de ritualização, mas manter isso, inclusive, um tanto mais protegido. Né? Muitas mães e pais de santo, muitos mestres e mestras que a gente acabou entrevistando, falavam justamente sobre isso, sobre manter um ritual mais puro. Frequentemente, aliás, não raro, né? Eu ouvi, junto ao professor Lorival, nos terreiros que a gente acabou passando também, muito essa disputa no discurso de que a minha raiz de catimbó, a minha casa de catimbó, ela é mais pura porque ela vem da tradição X. Então, essa manutenção desse discurso de busca por uma pureza acaba se reforçando muito nessa coisa de não exteriorizar o culto, né? Manter esse culto mais doméstico. Outra espacialidade que eu acabei me dedicando e particularmente me interessou muito durante a pesquisa foram as espacialidades que eu chamei aí no capítulo de geografias do sobrenatural. Então, basicamente, é uma discussão que eu faço sobre a aparência, vamos dizer assim, física ou imaginária dessas cidades
nas quais os mestres moram, nas quais os mestres espirituais habitam, quando não estão atuando no corpo dos seus médiuns. E aí eu acabei classificando, né, para facilitar, inclusive, a compreensão, fazer uma espécie de catalogação, lembrando aqui que eu deixo claro, tanto na minha dissertação quanto no livro, né, no capítulo do livro, que é praticamente impossível a gente chegar a um número exato de quantas cidades espirituais, de quantos reinos espirituais há. Simplesmente, a cada novo ritual em que o mestre morre, o mestre físico, o mestre encarnado, ele morre, ele cufa, ele falece, em tese nasce uma nova cidade, né, por causa da sabedoria que ele leva para esse mundo, né, agora dos espíritos. Então é impossível a gente classificar cidade por cidade, e aí eu tentei fazer uma espécie de catalogação que eu ouvi dos adeptos, que eu consegui visualizar as representações de um terreiro, e aí eu meio que classifiquei isso em 3 categorias específicas. Uma que eu denomino de cidades com o nome ou referentes à fauna, né? Então são cidades que trabalham e que trazem na sua identificação nomes que lembram a fauna brasileira, animais da fauna brasileira, e particularmente muito de uma fauna mais aqui do Nordeste brasileiro, animais muito tipos de aqui, espécies de pássaros muito tipos de aqui, e outros animais, claro, gente, que são comuns em todo o território nacional. Mas eles classificam, eu classifico dessa forma. A citar alguns exemplos, cidade do Preá, cidade do Sabiá, são algumas, Reino do Sabiá, são algumas das cidades que aparecem ali. Existem algumas que eu coloquei, que eu citei aí no livro. Outra categoria que acabei dividindo foi as cidades que remetem ou se referem ao nome da flora nordestina ou da flora brasileira. Essas talvez em maior quantidade, não é? Porque elas remetem muito a referência de plantas, né, da nossa região. Então, cidade do Alecrim, em geral, são inclusive, está tendo quermesse aqui de lado. Ainda bem que isso aqui é um evento sincrético, não é? Híbrido, várias religiões. Bom, algumas das cidades com nome de animais ou de plantas, essas são as mais comuns. Então, Cidade do Alecrim, Reino da Jurema, né? A própria Jurema constitui talvez o reino mais importante de toda essa espacialidade. E aí a última categoria, né, que eu comentei, são cidades que possuem uma nomenclatura mística ou mágica, né? Então, por exemplo, Cidade das Altas Torres, a Cova do Rei Salomão. Essa cidade, a Cova de Salomão, ela inclusive mereceu uma espécie de destaque na escrita, porque, segundo os adeptos que nós entrevistamos, segundo algumas referências em bibliografias que a gente acabou lendo também ao longo do processo de construção do artigo e dissertação, falavam que a cidade de Salomão, a Cova de Salomão, ela muda de lugar a cada 24 horas. Então, ela não existe, vamos dizer assim, uma geografia exata na qual ela esteja inserida, ela muda, né? Quando eu falo dessa geografia, eu me remeto, sim, a essa geografia nossa, né? Do nosso planeta. Porque, segundo a crença na Jurema, ou da Jurema, dos catimbozeiros aqui do Nordeste, existem pontos na natureza, existem lugares na natureza que são mais capazes de talvez facilitar esse intermédio, esse contato com o mundo do além, que são consideradas passagens secretas, reinos encantados. Então, isso é muito interessante porque remete, inclusive, um pouco desse imaginário, dessa coisa dos indígenas, não é? Dessa pegada, dessa herança indígena dentro do catimbó. Esse é um culto fundamentalmente indígena que passa a ser adicionado, passa a ser mesclado a outras realidades culturais a partir do processo colonizatório, né? Chegando até as configurações que tem hoje, já em contato com a Umbanda, com outros ritos que nascem mais recentemente no século XIX e XX, né? Então, esses pontos da natureza são acessos, são lugares onde as pessoas colocam, inclusive, também as oferendas, fazem as orações, realizam vários rituais,
Então, existe essa prática também presente em outras religiões afro comuns no Brasil, essa prática de oferecer em loco, né, num lugar específico, a oferenda e ter acesso a esse mundo encantado. A última espacialidade analisada foi, como eu coloquei na minha introdução, o corpo, né? O corpo talvez seja considerado o principal espaço dentro do catimbó, porque sem o médium não há ritual, né? Então, o médium ele precisa, assim como noutras religiões afro-brasileiras, passar por um processo iniciatório, preparatório do corpo enquanto espaço religioso temporário. É o momento em que o espírito dos mestres, mestras, acaba se apossando, né, como eles dizem, acabam incorporando e realizam seus trabalhos religiosos. Então, é bem parecido com os rituais que nós costumamos ver também em umbandas e candomblés pelo Brasil inteiro. A ideia de que esse corpo precisa ficar resguardado de determinados alimentos durante um tempo, precisa ficar resguardado do contato com os demais membros da casa durante um certo período, que varia de casa para casa, entre 7, 14, 21, 35 dias. Existem casas que não realizam esse confinamento, mas que fazem um ritual mais simplificado, né? Em todos esses rituais de iniciação do corpo dentro do catimbó, é preciso também que ocorra a oferenda com sangue, né? O que eles chamam de egé, também um termo muito utilizado dentro dos candomblés, aqui pela Bahia, pela Paraíba, talvez no Brasil todo. O egé, esse primeiro jato de sangue, né, que é oferecido em homenagem à entidade e ao espírito para o qual o médium está se iniciando e se submetendo. Então, existe esse sacrifício de sangue, existe muito a utilização com ervas, praticamente todos os rituais que consistem na iniciação do médium ou na graduação desse médium dentro do catimbó Jurema, a erva está presente, as ervas estão presentes. Aliás, estão presentes tanto na organização geográfica do próprio terreiro, então é muito comum você ver vasos com ervas verdadeiras, né? Não flores plásticas, mas ervas verdadeiras, porque eles acreditam realmente na utilização e no poder dessas ervas para o trato cotidiano na vida das pessoas e também nos benefícios que essas plantas trariam no mundo espiritual, né? Elas são capazes de eliminar doenças, mazelas, enfim. Outra coisa interessante sobre essa espacialidade ainda em relação ao corpo como um espaço, um veículo de comunicação entre o terreno e o excelso, né, o sagrado, que existe toda uma paramentação, é preciso paramentar, é preciso identificar as entidades. Particularmente os terreiros aqui do Seridó, nós vimos uma vestimenta um tanto mais simples, né? Então, nós temos a utilização de chapéus, não é? com muita frequência, os mestres talvez sejam reconhecidos e representados em suas esculturas, né? Nas suas imagens, como sendo sempre homens portando chapéu. O chapéu é um símbolo de identidade muito forte da mestria nordestina. As mulheres, as mestras, usando ali, portanto, também alguns chapéus, roupas, com muito babado, né? Uns detalhes aqui na saia, muitos enfeites, o corpo super ornamentado. E uma coisa que a gente percebeu de interessante, né, nos terreiros da capital, inclusive noutros terreiros que a gente conseguiu visitar ao longo da pesquisa, foi uma parentação extremamente elaborada, né? Muito discrepante, muito diferente do que a gente via ali nas realidades do interior, né? Então, havia um recurso maior, né, no vestir essa entidade, no paramentar essa entidade. Essa foi uma marca que a gente conseguiu entender e perceber nas diferenças entre os terreiros dos interiores e da capital. Esse corpo ele precisa receber essas identificações, elas não estão somente nas vestimentas, elas também e fundamentalmente em praticamente todas as casas que a gente conseguiu visitar ao longo da pesquisa, todas utilizavam
da prática de abrir cura, como eu comentei com vocês anteriormente, né, que consiste em fazer pequenas aberturas, em geral, símbolos que estão nos braços, né, nos 2 braços, nas costas, nas panturrilhas, enfim, escolhem partes do corpo específicas, né, pré-determinadas pela entidade espiritual, não é o Pai de Santo, não é o mestre encarnado quem decide isso. Ele é orientado fundamentalmente pela entidade, pelo mestre da pessoa que o médium irá se iniciar, né? Que aquela pessoa irá se iniciar. Então, esse abrir cura é a marca que liga, inclusive, esse ente, né? Essa entidade, esse espírito, esse mestre, ao seu médium, né? Ao seu cavalo, como eles também chamam por aqui. Como é que está meu tempo? Pouquinho? Eu posso finalizar, eu penso que é isso, as demais a Tem gente... mais de 5 minutos ainda, pode continuar. Então tudo bem. Como é que tá as questões? Vamos fazer só no final, é isso? Isso. Beleza. É só no final da fala do professor Leonardo também. Tudo bem. Bom, sobre essas cidades aqui, a gente pesquisou também, as cidades encantadas, nós pesquisamos também sobre a existência e documentamos isso tanto no capítulo quanto na dissertação. Documentamos a existência de cidades geográficas, cidades reais, né, cidades do nosso mundo, que também são consideradas cidades encantadas por, num momento, num passado distante, ou mesmo num presente, terem, de alguma forma, abrigado mestres humanos que cufaram, que morreram, e agora passam a fazer parte desse panteão espiritual. Então, a própria cidade de Currais Novos, que é onde eu moro, né, nasci em Currais Novos, cidadezinha do interior do Seridó, e aí, lá, nós tivemos um mestre chamado de Mestre João da Luz. E segundo alguns dos entrevistados, inclusive uma das mestras de catimbó mais antigas da cidade, Dona Luzia, ela diz que ele nasceu em Currais Novos por volta do século XIX. Ela não consegue datar. Então, não só aqui pelo Seridó, mas isso é comum também. Isso é muito comum também em relação a outros terreiros que a gente conseguiu visitar no Maranhão, alguns rituais que nós visitamos no Maranhão, na Paraíba, em Natal, né, na capital do Rio Grande do Norte, a gente conseguiu visitar terreiros. Wilson. Então, documentar que existem cidades físicas, geográficas, que abrigaram no passado esses mestres. A própria Natal teria sido o berço de nascimento de um dos maiores e talvez mais importantes mestres do Catimbó-Jurema, chamado Benedito Fumaça. Ele teria nascido por lá, né, na capital, e teria iniciado também, ou dado continuidade, a uma linha de catimbó muito forte, respeitadíssima de Natal, mantida por alguns dos pais e mães de santos, ou mestres de terreiro mais antigos da capital. Então, é interessante ver como essa Jurema, esse Catimbó-Jurema, ela se renova a cada contato. É uma religião muito híbrida, muito fluida, muito dinâmica, e que não raro costuma adotar aspectos de outras religiões, práticas de outras religiões, conviver com essas práticas de maneira muito harmônica, né, não se tratando aqui de uma apropriação cultural ou coisa do tipo, porque agrega, né? O Catimbó entende que essas outras práticas, essas outras crenças, essas outras entidades, que inclusive fazem parte de outros sistemas religiosos, só para citar um exemplo do que eu estou comentando agora com vocês, também em Currais Novos, no terreiro de uma mãe chamada Mãe Luzia, né, ou Dona Luzia, como ela preferia ser chamada, existia um culto muito peculiar ali do Catimbó-Jurema, que, visto talvez ali mais entre os representantes da Wicca, né, entre a lógica da Wicca, que são aos gnomos. Na Wicca, nessas religiões de neobruxaria, né, nas neobruxarias, essas entidades, essas energias, são tratadas como aquelas que regulam minimamente o meio ambiente, que ajudam nessa harmonização, duendes e gnomos. E na casa da mãe Luzia, existia um culto, inclusive um espaço de geografia do sagrado ornamentada, pensado para essa linha de entidades existentes dentro do Catimbó.
Existe um mestre ainda vivo, muito interessante, muito importante para a minha pesquisa, chamado Mestre Rômulo, e que ele vai explicar durante a minha dissertação, né, as entrevistas que eu fiz, ele vai explicar que existiu há muito tempo uma linha específica de duendes, de espíritos de duendes, né, ou energias que atuavam com esses nomes, duendes e gnomos, e que acabou se perdendo com o passar do tempo, e só algumas casas continuavam mantendo esse tipo de culto, né, esse tipo de ritual. Tanto é que eu penso, né, não, melhor, tenho certeza, né, lembrei agora, não há nenhuma outra casa que nós visitamos, e olha que nós percorremos mais de 23 cidades que compõem aqui a região do Seridó durante a pesquisa, fomos a Maranhão, enfim, passeamos, demos umas voltas aí pelo Brasilzão e aqui pelo Nordeste, e a gente só encontrou o culto aos duendes em 2 casas, uma em Parnamirim, né, justamente na casa do Mestre Rômulo, e essa casa em Currais Novos. Então, são características, são adoções de outras entidades, de outros repertórios mágico-religiosos que vão enriquecendo e transformando, acho que cotidianamente, o rito do catimbó. Nenhuma das casas possui um ritual igual. Nenhuma das casas possui, por exemplo, a receita da Jurema de maneira igual. Cada um tem seu segredo, cada um tem a sua prática, e isso é passado, né, de geração em geração para dentro da casa, como um segredo ali fundamental para equilibrar ou para manter a energia mágico-religiosa da casa. Então, é muito interessante perceber como essa Jurema e as suas espacialidades, elas têm uma importância enorme, inclusive na função didática, não é? Aquela discussão que nós podemos ver presente também quando se trata de Igreja Católica no medievo, né, e a utilização didática das imagens. A geografia que se organiza no terreiro, ela é muito pedagógica, ela tem essa função didática, ela inclui as pessoas, ela ensina as pessoas o que tem que fazer, existe toda uma hierarquização também geográfica dentro dessa casa, espacial da casa, né, como a gente costuma ver nas representações nos pejis. Pejis são os altares, né, os lugares onde ficam dispostos as entidades, as representações das entidades, e também ficam alguns paramentos do médium, né, chapéus, punhais, garrafas, copos, as guias, em suma, uma série de ornamentos, né? Wanda. Então, veja, eu quero comentar mais sobre isso, já quando abrir para as perguntas. Então, existe uma hierarquização também e foi feita uma espacialização disso. Uma das formas mais comuns, e aí que a gente percebeu em todas as Professor, você casas, tem mais 5 minutos para concluir sua excelente, fala, tá? tudo bem, que eu preciso. Então, uma das representações que eu acabei também analisando ao longo da dissertação e também no capítulo foi e isso, sim, a gente conseguiu visualizar em todos os espaços, todos os terreiros, porque isso meio que se tornou uma regra, ou um aspecto comum em todos os terreiros de Catimbó Jurema, que são as representações das cidades sagradas, nas cidades encantadas, dentro dos terreiros. Por exemplo, um copo com água, uma taça com água, representa uma cidade encantada. No livro, vocês conseguem ter acesso a algumas das imagens que eu fiz durante o processo de pesquisa. Então, existe toda uma simbologia desses copos. Copos empilhados, um em cima do outro, significa ali um conjunto de cidades, o que eles chamam de reinos. Ou uma outra organização, outra configuração mais comum você ter aqui uma taça no meio, uma bandeja mais ornamentada, maior, inclusive, e ao redor delas algumas taças ou copos com água. E essa é outra representação do reino encantado. Geralmente, um reino constitui um conjunto de cidades que se organizam. E essas cidades encantadas, elas têm a geografia muito parecida, essa topografia é muito parecida com a nossa, que a gente conhece aqui no mundo visível, no mundo terreno, no mundo secular. Então, temos ali pontes, temos montanhas, temos cachoeiras, temos rios, temos casas, né? Então, existe toda uma topografia que lembra realmente essas cidades nossas, né? A nossa geografia do mundo natural. Tudo bem?
Espero responder mais coisa nas perguntas. Obrigado pela atenção, gente. Eu que agradeço, professor, obrigada. Agora eu passo a palavra ao professor Leonardo Luiz e depois a gente abre para as questões, certo? Então, muito boa noite a todos que estão aqui hoje, nesse dia, né? Como a Mariane já falou, né, eu gostaria de, antes de começar propriamente a minha fala aqui, fazer um pequeno aviso ou alerta, não sei. Eu estou numa região que a internet é um pouco instável, não estou no Maranhão, estou mais longe ainda, estou em Roraima, né, no extremo norte do Brasil. Então, pode ser que durante a minha fala tenha algum tipo de oscilação, algo do tipo, né? Mas vamos torcer para que isso não ocorra, né? Principalmente não ocorra nenhuma queda de energia ou algo assim. Se ocorrer, a gente tenta se adaptar aqui, tá? Então, vamos lá. Dado esse aviso, né? Eu gostaria de agradecer imensamente aqui a presença de todos vocês hoje, né? Em especial aí aos organizadores, né? Que correram atrás e tornaram possível o livro e também o evento aqui, né? Que é uma oportunidade muito boa para ouvir e conhecer, né? Mesmo virtualmente, os colegas autores aí, também autoras, a respeito de pesquisas tão diversas e interessantes, né? Inclusive sobre a Jurema agora, que eu até fiquei pensando bastante, depois eu vou mandar uma pergunta sobre isso. A minha fala aqui hoje, né, como não poderia ser diferente, ela está baseada aí nas reflexões que foram realizadas no capítulo escrito por mim e pelo professor Richard Gonçalves André, que eu estou aqui, de certa forma, falando por nós dois, né, em certo sentido. E no livro a gente deu o título do capítulo de O Budismo e as Ciências Humanas, Considerações sobre a Produção Acadêmica no Brasil, né? Então, nesse capítulo, né, de uma maneira geral, buscamos realizar ali uma série de reflexões a respeito de como o budismo está organizado no Brasil, tendo em vista aí o olhar que a produção acadêmica brasileira, né, e também as nossas próprias observações enquanto pesquisadores dessa religião aqui no Brasil, né? E a partir disso a gente teceu uma série de considerações, né? Então, o geral aqui, né, que eu gostaria de deixar muito claro, e é justamente isso que a minha fala vai se tratar bastante aqui, é que ao longo do tempo a gente conseguiu perceber que os pesquisadores, e também pesquisadoras que se dedicaram a estudar o budismo no Brasil, escreveram em língua portuguesa, né, eles vão realizar ali, as suas pesquisas sobre certas bases científicas e também pessoais, que essas bases elas privilegiam, né, determinadas expressões religiosas budistas e silenciam outras formas de budismo. E esse foi um pouco do nosso trabalho, tentar entender o porquê disso, né? Como o Daniel falou lá no primeiro dia, né? Quando a gente está falando de uma religião, aqui a gente está usando muito plural, né? Afinal, aqui no meu caso, são budismos, né? Então, dentro desses budismos que existem no Brasil, certas práticas elas foram ressaltadas aí na produção acadêmica brasileira e outras foram aí deixadas de lado. Então, a forma como essa religião ela aparece nessa produção, né, que a gente tem hoje, ela vai seguir algumas bases específicas que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês. Ou seja, quando a gente vai buscar um livro, um artigo, ou textos em geral, que tratem sobre essa religião, né, sobre esses vários budismos no Brasil, de uma forma um pouco mais acadêmica, mais científica, é possível perceber muito claramente que algumas escolas, né, então, que algumas práticas budistas, elas são extremamente valorizadas, enquanto outras são deixadas de lado, elas não são tratadas, elas são literalmente silenciadas, né? E eu já adianto aqui que essa valorização ela não tem nada a ver com a quantidade, né, quantidade de praticantes de uma determinada vertente do budismo ou não, né? Obviamente que isso, como um historiador, né, na minha perspectiva, isso não tem nada de aleatório ou mera coincidência, né? Essas escolhas em privilegiar certas práticas, elas refletem aí algumas posições de poder que elas vêm dos próprios grupos budistas presentes no Brasil, né? É preciso dizer, então, também, né, dada essa introdução geral,
que diferente do capítulo, né, que foi escrito por 2 pessoas, aqui hoje eu vou falar principalmente das minhas observações, né, das minhas constatações como pesquisador, né? Então, certamente eu sou o único responsável por essa minha fala aqui. Talvez algumas coisas que eu elabore aqui com vocês hoje não necessariamente sejam as mesmas do outro autor, que é o professor Richard, né? Então, vamos lá. No livro, né, no capítulo, para realizar essa reflexão, né, sobre como esse conhecimento a respeito dos budismos foram construídos no Brasil, nós partimos ali daquele pressuposto que é amplamente conhecido pelos historiadores e também pelos cientistas sociais de uma maneira geral, que é a ideia de que toda produção, toda forma de conhecimento, né, ela parte de algum determinado lugar social. Bem aquele conceito do Michel de Certeau, né? Então, esse lugar social, ele é político, ele é econômico, ele é ideológico, e, portanto, né, nessa produção de conhecimento, vai estar refletida como o olhar do pesquisador, ele vai estar olhando essa religião, né? E, obviamente, eu também me incluo em um desses vários olhares, né, para com esses budismos, né? Como alguém que foi formado em História na Universidade Estadual de Londrina, né, então, no sul do Brasil, fez doutorado, que está fazendo doutorado, melhor dizendo, na Universidade Estadual de Maringá, e que agora tá, na educação básica no norte do país, né? Então, esse também é meu olhar para com essa religião, né? Então, aí, se um pesquisador ele vem de uma família, digamos assim, de classe média, o seu olhar sobre esses vários budismos, muito provavelmente, vai favorecer algumas denominações que estão ligadas à classe média, né? Embora esse tema do budismo, né, dessa religião, ela esteja presente na sociedade brasileira, principalmente ali entre intelectuais como o Augusto dos Anjos, o Guilherme de Almeida, desde o final lá, do século XIX, início do século XX, né, essa religião ela vai ter um impacto significativamente maior no Brasil pela entrada aí maciça, né, de imigrantes japoneses ali no século XX, né, até mais ou menos os anos de 1930, com as proibições lá do Estado Novo para a entrada de imigrantes, no caso, imigrantes japoneses, né. Por outro lado, né, embora a gente tenha toda essa história dessa religião já tendo há muito tempo aqui, de certa forma, essa religião ela demorou muito para ser abordada de maneira acadêmica, né? Então, estudada cientificamente. Os primeiros trabalhos aí sobre o budismo a gente pode datar ali dos anos 1960, 1970, mas a grande quantidade de produção que temos no Brasil vem dos anos 2000, né? O ano de 2002, particularmente, é um ano em que tem muitos livros, dossiês e eventos sendo publicados, né? E é nesses livros, dossiês, que podemos ver essas exclusões que eu vou tratar elas daqui a pouco, né? Então, grande parte dos pesquisadores brasileiros, eles vêm a partir da existência, então, de um certo budismo japonês, então, ligado à imigração japonesa, e de que esse budismo japonês, então, praticado segundo alguns costumes que vêm do Japão, ele tem uma certa história aqui no Brasil. Então, que história é essa que esse budismo japonês ele passa, né? A primeira coisa que se nota, olhando essa historiografia, né, é de que ela trabalha com localização geográfica muito específica, né? Em grande maioria dos trabalhos, você tem uma restrição ao sudeste e ao sul do Brasil, né? É extremamente incomum ver trabalho, né, que sai desse eixo. No máximo, vão existir ali algumas coisas trabalhando sobre budismo em Brasília, ou alguns outros bem de maneira esparsa, né? Mas, por exemplo, né, se a gente olhar para a região norte, onde eu me encontro agora, e olhar para a realidade dessa região, né, é fácil encontrar um templo budista aqui, né? Eu falo isso como conhecimento de causa, né? Porque estando aqui é perto um templo budista da minha casa, né? Mas, por exemplo, esses templos budistas de outras regiões, eles não são abordados na historiografia, né? Então, o primeiro ponto que notamos aí de uma forma geral é esse privilégio pela região sul e sudeste do Brasil. Outro ponto que, via de regra, os pesquisadores eles têm, né,
é de que eles partem as suas observações, as suas constatações, a partir de uma conclusão, né, que um cientista da religião, né, chamado Frank Uzars, que é um professor da PUC de São Paulo, né, que está atuante atualmente, né, também, que ele fez de que, a partir dos censos estatísticos do IBGE, ele conclui que o budismo existente no Brasil, ele está em crise, né, ele está em crise, que essa crise está ligada aí ao falecimento dos primeiros imigrantes japoneses que praticavam o budismo, né? Então, dentro da análise desse pesquisador, né, não teria existido uma grande inovação, uma renovação, né, dentro do público do budismo, né? Então, as próximas gerações, digamos, de descendentes japoneses, eles não teriam se interessado pelo budismo, mas sim por outras religiões, né? O catolicismo principalmente, né? E ao mesmo tempo o budismo ele não teria passado o público, digamos, de descendentes japoneses, né? Eu não vou entrar em detalhes na visão desse pesquisador, né? Porque isso está debatido ali no livro, mas isso traz algumas implicações. Eu gostaria de conversar sobre elas com vocês, né? A primeira delas, né, é de que os pesquisadores, então, eles partem dessa constatação de que há um budismo em crise, eles chamam isso de um budismo étnico, né? Ou seja, praticado segundo a vertente japonesa, praticado segundo o costume japonês, e quando os pesquisadores eles vão para o campo, né, eles vão para os arquivos, né, isso sejam historiadores, antropólogos, sociólogos e por aí vai, eles tendem a buscar sinais desse declínio, né? Ou seja, sinais de que há um budismo em decadência, então vamos observar como, sei lá, em um determinado templo, na região de Maringá, esse budismo ele está em decadência nesse templo específico. Muito bem. Então, diante disso, surgem algumas conclusões, como, né, alguma adaptação ou transformação que é feita nesses templos locais, né, então, nesses templos budistas japoneses no Brasil, elas são feitas, essas adaptações, para reverter essa crise, né? Então, por exemplo, se um templo ele começa a estabelecer relações, né, entre entidades budistas com Maria, isso, via de regra, é entendido pelos pesquisadores como uma estratégia aí em termos sertonianos mesmo, como algo elaborado, feito de cima para baixo, e por aí vai. E não como um processo, podemos dizer assim, próprio de transformação da religião, por ela estar inserida no Brasil, né? Como uma transformação que ela ocorre. Né? Eu, particularmente, eu tento ver isso como um pouco dos dois, né? Afinal, a dinâmica das culturas, elas estão relacionadas à mudança, né? Então, além disso, né, existem certas denominações budistas que elas nem de longe elas estão passando por tal crise, né? É o caso específico aqui de uma chamada Soka Gakkai, que infelizmente eu não tenho tanto tempo hábil para entrar em detalhes aqui, né? Mas é uma organização leiga budista que ela encontra um crescimento significativo, né, aqui no Brasil, tendo a maioria de seus adeptos como não descendentes japoneses, né? Então, organizações como essas, elas são entendidas como não budistas, elas são entendidas como uma outra coisa e colocadas à parte. Outro elemento aqui que tem que pontuar e está ligado a tudo isso é que os primeiros trabalhos sobre budismo, e principalmente os em história, né, na disciplina de história, eles foram realizados por monges que também eram historiadores, né? Ou seja, pessoas com formação acadêmica, né, com professores universitários, que também aí eram religiosos ordenados, né? Não que isso seja um empecilho ou um problema, muito pelo contrário, né? Isso traz contribuições muito interessantes, mas certamente traz algumas implicações que eu preciso refletir sobre elas, né? Assim como existem implicações de eu, não sendo um religioso, estar pesquisando essa religião também, né? A maioria dessas implicações, no caso desses pesquisadores, é o tratamento privilegiado para certas denominações, né, e a rejeição para outras. Então, não é incomum, por exemplo, a gente encontrar afirmação do tipo: determinada prática que ela se diz budista, ela é uma pseudomorfose, né? E aí eu estou fazendo uma leitura bastante entre aspas aqui, esse termo pseudomorfose. Ou seja, se uma prática que se diz budista, ela, na verdade, ela está sendo vista por alguns pesquisadores como uma falsa forma de budismo, né? Uma pseudomorfose.
é bastante evidente, eu acredito, né, as implicações que isso tem academicamente, né? Pois está se partindo, então, do pressuposto que aquela forma de prática, ela não é o que ela se diz ser, né? Então, ela não é budista, por mais que ela se afirme ser budista, né? E, obviamente, essa prática, quando você vai trabalhar ali em relação a algum... vai organizar um dossiê, né, digamos, um pesquisador daquela prática, ele não é convidado por esse dossiê, porque ela é entendida como não budismo, né? Isso, então, gera a tendência dessa prática ela ser negligenciada, né, ela ser deixada de lado e ela ser vista, então, como fora desse campo chamado budismo, né? O que podemos perceber também é que tudo, então, que foge do que é um determinado entendimento do que é budismo, e esse entendimento é baseado especificamente no modo com que essa religião ela é praticada no Japão, desculpa, é colocado na pesquisa brasileira como fora. Então, tudo que foge daquilo que é praticado no Japão é colocado como outra coisa que não é budismo, né? Soma-se a isso, né, uma grande tendência das pesquisas brasileiras, né, se preocuparem muito com os lugares da prática institucional, né, ou seja, com os templos, né, com os lugares físicos, né, com os lugares ali que foram construídos majoritariamente pelos imigrantes japoneses, né? Historicamente, aí os autores nós podemos constatar que a maioria dos templos eles são fundados aí a partir de 1950, né? É muito difícil mesmo você achar qualquer tipo de relato, qualquer registro, né, de um templo mais antigo do que 1950, por algumas questões relacionadas ao período ali, né? Então, é um lugar comum também, por parte da pesquisa brasileira, afirmar que o budismo ele só começa no Brasil a partir de 1950, né? Essa afirmação é bastante equivocada, né, em minha perspectiva, aí, pois isso gera uma série de deixar algumas práticas não institucionais que estão presentes no Brasil desde ali do início do século XX, né, quando é possível a gente constatar algumas práticas budistas em residências e em cemitérios, que inclusive isso é algo muito brasileiro, né? É uma prática também que a gente não vê em outros lugares, apenas aqui, o budismo sendo praticado nos cemitérios, né? E esse enfoque institucional, né, ele também é muito problemático, pois, via de regra, os templos construídos aqui no Brasil, eles não pertencem à instituição religiosa, né? Eles não pertencem, então, a essa instituição religiosa, que normalmente é japonesa, mas sim à comunidade local. Então, normalmente, com o templo construído pelas famílias de imigrantes, né? E ele é, de certa forma, usado por essa instituição religiosa. Essa instituição, então, ela vai mandar apenas um monge, né? Quem cuida propriamente do templo, então, são os descendentes dessas primeiras famílias que construíram ele, né? Então, o espaço do templo ali, né, ele, de certa forma, ele também se tornou um espaço da cultura desses primeiros imigrantes. Então, onde a língua, a culinária, as músicas e as danças, né, enfim, a cultura japonesa, né, ela é constantemente reproduzida e a todo custo empenhada para ser preservada, né? Então, quando os pesquisadores eles vão para esses templos, eles conseguem, eles olham isso, né? Eles veem essa cultura tentando ser preservada. Eu me lembro bem, né, quando eu fui realizar um trabalho de campo, né, em um templo budista na região de Londrina, aí do Paraná, em que um diretor de uma associação responsável pelo templo, né, então um dos donos, digamos assim, do templo, ele começou a discutir com o monge, então o monge que representava a associação religiosa, pois esse monge estava tocando a sua guitarra ali e ele estava se apresentando com a sua banda de rock em um festival budista que normalmente as músicas ali elas são muito tradicionais, né? E essa discussão foi uma discussão bastante acalorada entre essas duas pessoas, né? Então, entre o dono do templo, digamos assim, o representante do templo e o representante religioso ali no meio da multidão que estava acompanhando aquele evento, né? E longe de ser um caso isolado esse, né,
isso também acontece em outros templos budistas, né? Eu dou o exemplo aqui, eu acho que o que ganhou mais destaque, de certa forma, foi o que ocorreu em São Paulo, lá no bairro da Liberdade, no templo Zen budista, o Bushido, né? Mais ou menos ali nos anos 2000, né, ocorreu uma rixa, né, entre um grupo de praticantes japoneses contra um grupo de praticantes brasileiros ali, né? E essa rixa, ela estava associada, então, à disputa desses dois grupos pelo controle da direção do templo, né? Então, por um lado, os praticantes brasileiros ali, né, então nascidos aqui no Brasil, eles desejavam que as suas demandas, né, ligadas aí principalmente à meditação sentada, zen budista, né, o zazen, essa demanda ela fosse privilegiada. Por outro lado, os praticantes japoneses, né, então imigrantes que vieram ao Brasil e também ali as pessoas que estão muito ligadas a esses japoneses, elas desejavam que as suas demandas fossem privilegiadas, essas demandas ligadas aí ao culto, aos ancestrais, às cerimônias religiosas, que reforçassem uma certa origem japonesa, né? Como uma faísca a mais para essa disputa, né? Desde, então, 5 anos atrás, desde 1995, tinha uma mulher liderando esse templo, né? Essa mulher, então, de origem brasileira, e ela foi treinada em importantes mosteiros do Japão e dos Estados Unidos, ela é conhecida até hoje como Monja Coen, né? A Monja Coen. Da perspectiva dos brasileiros ali, a Monja Coen, ela representava o privilégio, né, dos interesses dos brasileiros naquele tempo em específico. E ela, por si própria, ela já era relativamente famosa, né, inclusive na mídia, e ela atraía um grande público para aquele tempo, um público principalmente aí composto por pessoas que não falavam japonês, que não partilhavam dessa cultura japonesa, né? Essa eleição ela é vencida pelo grupo dos brasileiros, que eram a maioria, né? Mas o grupo japonês ele recorre a, contra essa eleição para a sede do Japão, para a organização do Japão, né? E como eles eram os proprietários de fato do templo e da estrutura física do templo, eles conseguem a demissão dessa monja, né, da Monja Coen. Então ela é demitida, né, do templo. Inclusive, é muito interessante, quando você entra na página da internet do templo, você não vai ver nenhuma referência à existência dessa monja lá, né? E mesmo ela sendo, talvez, aí, o nome mais importante, mais famoso do budismo no Brasil atualmente, né? Mas como forma de minimizar esse impacto dessa demissão, essa sede japonesa ela vai permitir que essa monja ela construa um novo templo, que ela preside até hoje, e grande parte, então, desse público brasileiro, ele vai sair desse templo do bairro da Liberdade e ele vai para o novo templo, que, se eu não me engano, fica no bairro do Pacaembu, em São Paulo, né? Por que eu contei esses breves relatos, né, dessas disputas? Porque esses lugares institucionais, né, então, para onde os pesquisadores eles vão observar esse budismo em decadência, né, eles têm uma certa história que está muito ligada à prática, que é definida aí, de certa forma, pelos costumes, a essa cultura japonesa, né? Ligada a tudo isso, né, e aí eu gostaria de comentar um pouco em relação a isso daqui, que talvez não tenha tanto presente no capítulo em si do livro. Há algum receio que é muito observável, isso quando você começa a ler um grande volume de trabalhos sobre o budismo no Brasil, há muito receio dos pesquisadores quando eles se deparam com a seguinte pergunta ou com a seguinte problemática: há um budismo brasileiro? Né? Há um budismo brasileiro, propriamente dito, né? Quando eles se deparam com essa pergunta, né, eu tenho a sensação que alguns pesquisadores eles têm muito medo de dizer que sim, né, de que há um budismo brasileiro, né? Pois muitos partem da ideia de que o que existe é um budismo japonês em terras brasileiras, né? É muito comum você encontrar definições como o que existe no Brasil é um budismo diferente, né? Mas não um budismo necessariamente brasileiro, né? É algo japonês que está em terra brasileira, né? Particularmente, aí, eu estou inclinado cada vez mais a analisar que esses diferentes budismos existentes no Brasil, então com inúmeras adaptações em termos de ritos, doutrinas, práticas e por aí vai, né? Como relacionar figuras budistas
com Maria, esse é o budismo brasileiro, né? Que como uma prática religiosa, ela está em constante mudança, como algo intrínseco aí ao fenômeno religioso, né? Às vezes, então, eu tenho a sensação de que alguns pesquisadores brasileiros, né, eles estão esperando, assim, o dia que, sei lá, grupos budistas vão no cartório e vão registrar ali a existência do primeiro templo do budismo brasileiro, né? Ou alguma escola vai se registrar como a primeira vertente brasileira, né? Eu não penso que necessariamente o caminho seja por aí, né? Pois as práticas, e aí seguindo bastante aquilo que o Michel dissertou, ele trabalha, né? As práticas, elas estão se inventando no cotidiano, né? Portanto, essas transformações, né, relacionadas aí, então, o budismo se relacionando com a figura de Maria, né, outras que eu não tenho muito tempo de explicar aqui, elas são justamente isso que podemos encarar com um certo budismo brasileiro, né? Eu gostaria de aproveitar, e eu acho que eu tenho uns 5 minutos a mais, né? Basicamente, eu encerrei minha fala aqui, eu estava cronometrando também. Gostaria de aproveitar, né, se eu posso usar esse espaço aqui, fazer uma pequena divulgação. Tá? Recentemente, minha dissertação de mestrado ela foi publicada na forma de livro, né? E eu gostaria de colocá-la aqui no chat. Tá? Ela é sobre shintoísmo, né, sobre outra religião de origem japonesa, mas eu estou colocando ela aqui como uma forma de divulgação. Então, quem tiver interesse, ela está na forma de e-book, né? Não é palestra sobre isso, mas eu gostaria de fazer essa divulgação. Eu lembrei agora. Tá? Então é isso. Muito obrigado. Qualquer coisa eu estou por aí.